Ok, minha gente, muito boa noite. Estamos abrindo aqui pela sua TV Natal mais um programa Giro Geral, abraçando a todo mundo, hein? Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas, nós temos o reprise do programa, mas na segunda-feira é sempre um programa inédito para você. No programa de hoje, eu tenho no quadro Gente do Rádio, uma entrevista com a comunicadora da Rádio 98 FM, a Fernanda Araújo, né? Conhecida aí por todos como a Fernandinha. E Fernanda Araújo vai conversar com a gente falando como começou no rádio, toda a vida profissional desta grande comunicadora. Portanto, é no quadro Gente do Rádio de hoje. Bom, no segundo bloco eu tenho o quadro Tatame Virtual com o professor Itácio Lisboa. Ele traz uma entrevista com alunos lá da Academia Grace Barra. Bom, e também eu tenho no quadro Balanço do Futebol do Rio Grande do Norte o nosso Silvio José. Tudo que aconteceu no futebol potiguar de segunda-feira passada até o sábado, tá certo? E você vai ficar sabendo de tudo aqui no programa Giro Geral no Balanço do Futebol do Rio Grande do Norte com o nosso Silvio José. E para encerrar o programa, a banda Potiguar, Orgulho do Rio Grande do Norte, Cavaleiros do Forró, tá certo? É dentro do nosso Giro Geral desta segunda-feira. Bom, vamos iniciando e abrindo o nosso programa com o quadro Gente do Rádio, com a comunicadora da Rádio 98 FM, a Fernanda Araújo. Vamos ver a entrevista. Muito bem, chegamos aqui no nosso Giro Geral e no bloco Gente do Rádio, né? E hoje eu tenho a alegria de contar na nossa sala virtual, né? Enquanto está havendo a pandemia, está sendo através da sala virtual, né? Através do nosso aplicativo, que é o Skype. E eu tenho a alegria de contar hoje com Fernanda Araújo, né? Conhecida por muitos como Fernandinha. Ela é da Rádio 98 FM. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, querido, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É muito especial para mim estar aqui falando sobre rádio, essa paixão que me acompanha há mais de 20 anos. Eu estou à sua disposição para a gente conversar sobre essa paixão. Muito bem, muito bem. A paixão de muita gente, né? O rádio não só é a paixão dos radialistas, como também com os ouvintes. Ô, Fernandinha, como foi que tudo aconteceu na sua questão de gostar do rádio, quando você despertou para ser uma radialista, uma comunicadora? Foi muito interessante, porque eu não ouvia rádio, e aí a minha mãe sabia que eu gostava de cantar, eu tinha muita vontade de cantar. Meu sonho inicial era ser cantora, e ela não deixava que eu cantasse em banda ou viajasse. Teve um teste na rádio alternativa lá em Pau dos Ferros, que é a minha cidade natal, e ela me mostrou que eu poderia fazer aquele teste. Eu não botei muita fé, mas aí ela foi lá e vai fazer o teste, eu passei. O início
Foi um pouco complicado, porque a minha mãe foi a minha treinadora, né? Minha mãe é pedagoga e ela me ouvia e ficava dizendo: olha, você tem que estudar, você tem que falar alguma coisa diferente, você não pode só dar bom dia. Então, ela realmente treinou no sentido de me ensinar que comunicação é estudo, é interesse pelos assuntos e é saber como passar isso para as pessoas. E aí eu fui me apaixonando por isso, porque ela me deu um caderninho, viu? Ela me deu um caderninho para eu ir anotando o que eu ia falar. Ela disse: você anota o que você vai falar e depois você ganha a habilidade para falar sem estar lendo nada. E assim eu fiz. Então, o rádio me pegou e eu fui desenvolvendo esse amor pela comunicação, né, de forma surpreendente, porque não era o meu primeiro sonho, mas depois eu quis me realizar completamente no rádio e não parei mais desde então. Muito bem, 20 anos, né? Isso começou lá em Pau dos Ferros, né? E como foi Exatamente. essa questão de você começar lá na rádio alternativa em Pau dos Ferros e chegar aqui em Natal? A primeira parada aqui em Natal foi na 98,9 ou teve outro prefixo antes da 98? Rapaz, foi muito interessante e eu me orgulho muito desse caminho todo que eu percorri, porque quando eu cheguei em Natal, eu trabalhei em outras coisas, né? Eu tinha vontade de fazer rádio, porque eu já era radialista, já era locutora lá em Pau dos Ferros, mas para a gente chegar e mostrar o trabalho, já são outros 500. E eu tinha uns vícios muito grandes de rádio do interior. Então, eu teria que me adaptar também ao padrão, né, digamos assim, daqui de Natal. Fiz testes em algumas rádios, não passava nos testes, porque eu tinha uma comunicação um pouco arrastada. E aí, eu trabalhava no Nordestão, no Café Santa Clara, eu era promotora de vendas, e tinha uma rádio pirata por trás do Nordestão do Alecrim. E Job me deu essa oportunidade de ir treinando. De lá eu fiz um teste na Rádio Cidade, que não passei, porque a Rádio Cidade estava passando de rádio comercial para Rádio Light, né? A Rádio Light da cidade. Só que o que aconteceu? O Luiz Almi, ele abriu a primeira rádio comunitária legalizada do Rio Grande do Norte. E aí, Carlos Itamici, que era o diretor da rádio dele, comentou com Marlise Paiva, que era programadora da Rádio Cidade na época, que estava atrás de uma locutora. E Marlise mostrou o meu teste, né, o meu trabalho, o meu demo lá. E ele disse: nossa, muito boa essa menina. E Marlise: pois é, mas aí a rádio mudou e ela não se encaixava mais. Eu tinha realmente uma comunicação mais acelerada. Ele pegou o meu trabalho, levou lá para Luiz Almi, e Luiz Almi disse assim: eu queria uma locutora famosa, eu não queria um iniciante. Hoje ele brinca muito dizendo que foi ele que me lançou no rádio, e realmente ele me deu a primeira oportunidade mesmo. E aí eu trabalhei nessa rádio, a Zona Norte FM, durante 2 anos, quase 2 anos. E de lá, Cabeção do Forró, que eu acho que você conhece bem, né, que é compositor, ele conhecia a gente, porque andava sempre com Luiz Almi, Zezo, aquele pessoal ali que tocava junto, e conhecia o Osley Cavalcante aqui da 98 FM. O Osley precisava de uma locutora, ele disse: rapaz, tinha uma menina boa na Zona Norte FM. Ele disse: pois manda ela aqui. Isso foi em 2004, quando eu entrei na 98, né? Fiz um teste de 15 dias. E eu entrei na 98 e desde lá eu permaneço aqui na 98. Então, 16 anos aí 16 em anos de casa. 98 FM e há 3 anos na Jovem Pan pela manhã. Sim, a Jovem Pan, que é uma emissora aí do mesmo grupo da 98 FM, né? E você faz o que na Jovem Pan? Tem um programa pela manhã? Tenho, de 8 às 10 da manhã, que é o Manhã da Pan. Agora me conta aí, Fernanda, como é que se faz duas rádios, uma Jovem Pan, outra 98, isso diariamente, uma pela manhã, outra à noite. Então, não dá para atrapalhar, não, dar um alô para o pessoal da Jovem Pan, sendo no prefixo da 98, dar um alô para o pessoal da 98 no prefixo da Jovem Pan, será uma mudança aí, a cabeça não dá para
trocar as bolas, não? Eu costumo dizer que a gente só troca as bolas quando a gente não está concentrado, né? Isso para tudo, para fazer uma gravação, para qualquer coisa. Então, quando a gente está presente, a gente não troca. Eu já troquei as bolas. Eu já falei 98 na Jovem Pan no início, e foi realmente por uma distração minha, mas é importante a gente lembrar que... Tá saindo ou tá ok o vídeo? Tá tudo tranquilo aqui. Tá tudo ok? Aí que apareceu aqui para mim. É importante lembrar que são dois estilos completamente diferentes, né? Na 98 eu tenho uma comunicação mais tranquila e na Jovem Pan é uma comunicação mais dinâmica, né? Então são duas coisas bem diferentes que obviamente eu desenvolvi com o tempo, né? Porque geralmente a gente escolhe um estilo e segue ele até o fim. E aí eu descobri que a comunicação ela tem vieses que podem ser trabalhados. E eu fui desenvolvendo e testando isso na prática e cheguei a uma diferenciação, né? Teve gente que já me confidenciou: Fernanda, incrível, você parece ser outra locutora, eu me encaixo exatamente naquilo que a emissora pede. Então, a Jovem Pan é dinâmica, é jovial, e a 98 eu estou até um pouco mais séria, não menos descontraída, mas uma comunicação mais leve, mais pausada. Muito bem. No segundo bloco, estamos terminando o primeiro, vamos falar sobre essa questão, dessa diferença aí de duas rádios, uma jovial, né, um segmento, né, e outra que é um segmento mais a questão popular, que é a Rádio 98, né? E vamos conversar sobre isso, tá bom? É no segundo ótimo. bloco, tá bom, Fernanda? Até já, até já. Até já. Até já já. Muito bem, voltamos para o segundo bloco com Fernanda Araújo, da Rádio 98 FM e também da Jovem Pan Natal. E ela que trabalha nas duas emissoras, mas no mesmo grupo, e vamos conversar com ela sobre isso. Essa questão de trabalhar, ela falou sobre a questão de estar para conciliar as duas coisas, né? Agora, Fernanda, me diga uma coisa. Essa questão aí de você trabalhar numa rádio popular, né? E à noite, e pela manhã você trabalha já numa rádio que é mais no ritmo jovial, né? O ritmo, o pessoal que está vem depois pelo menos na minha década, na minha geração, né? É uma rádio que é mais para a juventude. Aí você tem que usar. Como é que você usa essas duas coisas? O seu estilo, você muda na questão da voz, na questão da comunicação. Existe uma mudança para isso? Não existe mudança na voz, existe um pouco da entonação, porque a linguagem da Jovem Pan também é mais jovial, né? Então, eu posso falar, saca essa notícia, né? É uma coisa mais jovial. Na 98, ela não deixa de ser jovial, porque eu tenho uma comunicação jovem, mas eu coloco mais formalidade. Então, eu costumo dizer que o que me ajudou muito a diferenciar estilos, forma de linguagem, foi a externa da 98. Porque quando eu entrei aqui, eu comecei fazendo flashes ao vivo no nosso carro do Circulando. Então, ir para a rua, trabalhar o improviso, tudo isso é exercício, né? Não tem essa coisa de dizer, olha, você vai para a rua e vai ser assim. Pode acontecer de tudo. Já teve gente que tomou meu microfone e aí eu tenho que pegar o microfone de volta e eu tenho que saber dizer alguma coisa sobre aquilo de forma natural. Então, assim, eu passei pela externa, eu fiz um programa Jovem à Tarde na 98, eu fiz um programa muito tempo, o Segundas Intenções, que deu uma parada agora, sobre sexo. Quer dizer, tudo isso são assuntos e formas diferentes de comunicar. Então, acho que a 98 me treinou para que, quando chegasse a Jovem Pan, eu já tivesse
habilidade de mudar a forma de fazer. A voz é a mesma, mas a forma de fazer muda um pouquinho. É igual aquela propaganda, né? Conheço minha voz, continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, né? Mais ou menos Exatamente. por aí. Ô, Fernanda, você, na 98 à noite, você está fazendo agora qual programa, qual a, a, a sua função hoje na 98? Hoje eu faço uma participação eu posso entrar esporadicamente tanto no Repórter 98 quanto no Tocando a Bola. Hoje eu faço uma participação simples no Tocando a Bola. O meu horário mesmo é de 10 à meia-noite. Eu estou aqui na rádio desde as 7 da noite. Fico no estúdio e ancoro alguns programas, mas de forma mais operacional. Às 10 da Certo. noite é que eu entro mesmo na programação. E faz 10 anos ou mais que eu faço Segundas Intenções, né? Que é um programa que fala sobre sexualidade, comportamento, enfim, sobre homem e mulher e sobre as relações diversas que a gente tem, sobre saúde, porque sexo é saúde. Então, a gente vem falando sobre isso na noite da 98. E para falar de sexo, você teve algum estudo sobre isso? Se preparou para fazer esse programa? Como foi essa experiência? Foi muito interessante. Felinto voltou de São Paulo, Felinto Rodrigues, que é o dono da rádio, da emissora, e aí ele disse, Fernanda, eu vi um programa em São Paulo que falava sobre sexo, só que São Paulo é um campo mais livre, né? São Paulo é uma cidade que eles aceitam muitas coisas, então eu não sei como seria falar sobre sexo aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, que a gente tem uma cultura mais fechada. Aí vamos tentar ele prepare alguma coisa para a gente estudar. E aí eu preparei praticamente um dossiê sobre o que a gente poderia falar. A gente foi enxugando aquela programação, né? aquele projeto. Chegou no projeto, a gente fez uma gravação piloto, e aí gravamos de novo, e de novo ficou embrionário, pelo menos por 2 gravações ou 3. Porque ele queria chegar num ponto que eu não fosse tão descontraída ao ponto de perder o respeito e nem tão séria para não ficar aquela coisa forçada demais. Então a gente chegou num ponto descontraído e respeitoso, que é raro, sabe? É muito raro chegar. Foi um estudo muito minucioso, João, porque eu me disponibilizei, eu li muito livro, eu trazia entrevistados, ginecologistas, eu sempre falo a fonte da minha informação, eu nunca trago informação só com a minha opinião, até porque eu não sou ginecologista e nem sou sexóloga, mas eu trago psicólogos, sexólogos, enfim, trouxe muita gente para cá, além de ler bastante sobre o assunto. Então, e para mim nunca foi um tabu falar sobre isso. Então, para mim, é tranquilo, sabe? No início teve a polêmica, foi o primeiro programa sobre sexo, e aí muita gente dizia, nossa, é um programa de putaria e não sei o quê. Mas depois todo mundo adorou a ideia, porque eu acho que as pessoas precisam falar sobre isso para deixar de ser um tabu, né? Então foi legal. A gente trouxe Verdade. a gente trouxe um formato diferente, com uma comunicação diferente, sem ser no tom informativo, mas também descontraído. E o programa, sabe, ele pegou de um jeito... Cara, 10 anos falando sobre sexo é muito assunto. É verdade. Pode até ter inventado alguma coisa, né? Porque então repetia muitas coisas, porque é muita coisa mesmo, né? Claro, até porque o ouvinte que está hoje, amanhã ele não está, ou que não está hoje, está amanhã. Aí tem quadros, né? É Teve uma verdade. movimentação para inovar, enfim. Foi uma delícia fazer esse tempo todo. É porque também a audiência é rotativa, né? E sempre não é os E, mesmos ouvintes, né? Ô, Fernanda, aí você fica até meia-noite aí na 98. Você dorme aí na 98 e já pega amanhã, você já tem um apartamento aí na rádio, ou você vai para casa e retorna de manhã para a Jovem Pan? rapaz, olha, eu digo a você que hoje está um paraíso, porque antes,
como chama, o horário de verão, né, que existia, hoje não tem mais, mas existia. Eu entrava de 6 horas da manhã na Jovem Pan. Então, foi muito cansativo para mim sair daqui meia-noite para estar de novo aqui às 6 horas. Eu durmo fácil, mas mesmo assim, dormir 4 horas não era legal. E eu ficava torcendo para terminar aquele horário de verão. Hoje eu pego às 8, então para mim tá tranquilo, sabe? Eu saio daqui meia-noite, chego em casa, faço o meu ritual para dormir e vou dormir, durmo bem, acordo às 7 e chego aqui na PAN tranquila. Como nós estamos numa pós-pandemia, ainda saindo de uma pandemia, o meu horário foi reduzido, né? Então eu estou saindo da rádio mais cedo. E isso tem me dado mais tempo para dormir, mas tem sido muito tranquilo por causa desse espaço que se transformou, se tornou maior. Muito bem. No terceiro bloco, vamos falar sobre a nossa Fernandinha não foi cantora, não foi uma Ivete Sangalo, mas, né, também fez televisão, também aparece, tem participações na televisão, né? E vamos falar sobre hoje a voz feminina no rádio do RN, tá certo? É no terceiro bloco, Fernanda. Até já. Portanto, chegamos ao terceiro e último bloco com Fernanda Araújo, a Fernandinha da 98 e também da Jovem Pan Natal. Ô, Fernandinha, vou chamar a Fernandinha porque já estamos já um pouco conversando. Ô, Fernandinha, aí você realmente não foi como sua mãe, como você queria, né? Sua mãe que desviou o caminho. Você queria ser aí uma cantora, né? Quem sabe uma Ivete Sangalo, mais ou menos desse tipo por aí. Aí, falou, não, você vai ser comunicadora, né? E aí Fica presa no estúdio, não sai para canto nenhum, dá é, certo. é, melhor você ficar no estúdio. Então, você ficou aí na 98, mas também tem suas participações na TV, não é? Faz alguns Sim. papéis na TV, né? Trabalho de mídia, né? E como é essa questão aí como é você chegar também na TV, de fazer a imagem, né? Isso. A TV foi uma oportunidade muito interessante. Não sobrepujou ao amor pelo rádio. Eu ainda prefiro fazer rádio do que TV, mas é só uma questão de preferência. Isso não significa que eu não goste de fazer TV. Eu gosto muito. O Kênia, uma pessoa que trabalhou aqui na rádio, ela hoje trabalha na TV. E aí ela trabalha no comercial da TV. Existem agências no Brasil que usam merchandise das cidades das TVs locais. E Kênia disse, Fernanda, você não quer ser merchandise? E aí eu disse, bom, eu nunca fui, mas João, eu tenho uma coisa comigo, eu não tenho medo de comunicar. E eu acho que quando você não tem o medo, você é livre, você consegue, você se sente capaz e confiante para fazer, sabe? Eu não tenho medo de errar. Então, eu disse, Kênia, é para comunicar, meu anjo? Eu não tenho medo, não. Eu boto a cara e vou lá e faço. E se eu errar, eu faço de novo e assim vai. Se deu certo, ótimo. Se não, tá tudo certo também. E aí eu fiz o primeiro merchan, a JS Marketing de Curitiba gostou muito. Eu fiz merchan para eles muito tempo. Só que depois a própria TV começou a me indicar para outros clientes. Então, hoje eu continuo fazendo merchan e os clientes vão aparecendo, é como cliente de rádio, né? Ele gosta da sua voz, eu gosto do seu estilo de comunicar e pega você e trata de forma muito individualizada, tipo, ó, você vai trabalhar durante tanto tempo, enquanto eu fizer mexer na TV, você vai ser a minha garota propaganda, né? Que seria Merchandise. Então, isso tem me feito muito bem, eu gosto da TV, não tenho
nenhum sonho específico de fazer programa de TV. Não é uma coisa... Eu sou formada em Direito também. Eu gosto muito da área jurídica. Ainda não ingresso, porque eu estou vivendo ainda a minha paixão pelo rádio. Mas essa minha viagem entre rádio e TV tem sido muito amistosa, muito leve. Sabe, eu não me cobro tanto, apesar de ser muito disciplinada. Então, é uma área que me deixa muito confortável, João. É uma área muito feliz mesmo da minha vida, e eu vou vivê-la até o tempo que for para viver, e aí eu vou para outras coisas, porque eu sempre me senti muito polivalente, assim. Eu gosto de esporte. Não que eu vá ser jogadora hoje, porque não dá, eu estou com 38 anos, né? Mas eu sempre me senti muito à vontade para passear em várias áreas. A música continua sendo uma área muito cheia de amor da minha vida, na minha vida, mas eu cheguei num ponto, assim, no entendimento de que a gente pode fazer tudo que desejar e que tiver vontade, né? É só querer, é só começar. Então, estou seguindo o fluxo mais sábio, assim, da minha vida, sabe? Tá sendo muito legal. Muito bom. Aí você falou da questão do esporte. Você também fez algumas participações, né, na equipe de esportes aí da Rádio 98, né? Como é essa questão de fazer esporte, né? De estar junto aí, com a emoção, porque eu, como gosto muito de futebol em rádio, né? Eu acho que o futebol só tem emoção se for em rádio, só se for você ouvindo uma narração esportiva no rádio. É É tanto que verdade. muitas vezes eu até penso, e já passei para a direção aqui da TV, quando a TV começar a transmitir alguns jogos, de fazer uma transmissão, uma narração, o narrador da TV narrando tipo rádio, né? Porque você não vai Sim. tirar o pessoal da TV, ele vai ficar já ouvindo a rádio, ou ouvindo a TV com a narração de rádio. E como é essa Isso. questão, né, Fernando, de você estar também fazendo esporte aí na 98? Já faz uns 10 anos que eu participo do Tocando a Bola, né? De uma forma muito sutil. Eu entro como uma voz feminina no meio deles, mas eu costumo brincar, dizer que eu gosto mais de jogar futebol do que falar sobre futebol. Ah, você Mas joga também futebol? jogo, rapaz, Eu não olhe, não acredito, tenho não. humildade nenhuma no futebol. É mesmo? Não acredito, eu Tem não acredito. humildade no futebol, eu jogo bem pra caramba. Ah, Melhor do que rapaz. muito marmanjo. Ah, e principalmente os nossos clubes aqui estão todos na Série D, né? Quem sabe te contrata Né? aí para passar aí para a Série C, para voltar para a Série C. Quem Então, sabe? é, Ó, e aí eu fazendo esse programa com os rapazes aqui do futebol, Flávio Anselmo e Alan, que na época eles estavam no ABC, né, na área de marketing, eles me convidaram para ser a locutora do Estádio Frasqueirão. E aí eu disse, caramba, eu nunca fui locutora, eu não me lembro nem, eu já fui em estádio, eu não me lembrava do que era que o locutor falava. Eu disse, caramba, mas como eu não tenho medo de falar, eu disse, vamos lá, vamos embora. E eles, quem você tem topa esse boca, desafio? Fernanda, quem tem boca vai ao frasqueirão, vai lá. Vai, aí eu disse, não, vamos embora. Aí tanto é que isso foi em 2016 e eu acabei me tornando a primeira locutora de estádio do Nordeste, porque até aí nunca uma mulher tinha feito a locução no estádio de futebol, um campo extremamente masculino, né? Um lugar dominante pelos homens. E aí eu fui e passei até a pandemia, né? Porque agora não está tendo a presença do torcedor no estádio, mas aí eu fui locutora de estádio lá do Frasqueirão pelo ABC Futebol Clube. Então o esporte sempre ronda a minha vida, está sempre do lado. Que beleza. Agora, para encerrar aqui o programa, Tá. como você avalia a voz feminina no rádio do Rio Grande do Norte? Porque nós vemos aí que os marmanjos, né, a voz masculina, sempre é 90% de uma emissora de rádio é a voz grossa, né? E a voz fina é o restante.
Como é que você avalia assim, o mercado hoje do Rio Grande do Norte em termos da oportunidade para a mulher? Olha, nos fatos falam por si, né? Realmente, assim, numa rádio que tem 10 locutores, uma mulher. Então, realmente as mulheres elas têm um espaço muito menor. Mas eu acredito, João, que tem um espaço menor porque também a procura das mulheres ainda é muito baixa, né? As mulheres ainda não, elas não enveredam com facilidade nisso. Têm vontade, mas acham que não podem. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na 98, uma das coisas que eu ouvi foi, ninguém grava comercial, é só fulaninho, porque existe uma panelinha. Eu digo, que viagem, eu não quero saber quem grava mais ou grava menos. Eu não quero saber quem se dá bem e quem se dá mal. Eu não quero saber quem ganha mais ou quem ganha menos. Eu quero fazer o meu. E fazendo o meu, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Fazendo o meu, eu cheguei em um lugar que poucas mulheres conseguiram chegar, mas não foi por falta de competência. Foi porque elas não acreditaram também, sabe? Elas não acreditaram que podiam gravar tanto quanto homem, que podiam apresentar shows tanto quanto homem. Eu fiz tudo. Eu apresentei rally, falei em estádio de futebol, apresentei show. Eu nunca me senti limitada por ser mulher, apesar de saber que o espaço era mais reduzido para a mulher. Mas sabe aquela coisa da oferta e da procura? A oferta do mercado já não era grande para a mulher. Aí, se não tem mulher procurando, né, continua sendo pequeno. Então, eu acho que existe realmente essa diferença, né? São 10 homens para uma mulher, mas tem que ter a mulherada aí confiante também, de chegar e dizer, vamos embora, vamos comunicar. Eu acho que esse espaço está aumentando cada vez mais. Tem jornalistas, radialistas excelentes que estão surgindo aí já falando sobre futebol, programas bem interessantes que a mulher já tem inserida. Isso é fantástico. Muito bem. Fernanda Araújo, a locutora mais bem paga do rádio brasileiro, né? Pelo menos do rádio e de tudo, que faz de tudo, né? Então, claro que entra dinheiro todo por todo lado. A voz do anjo, que assim seja. Mas aí entra dinheiro por tudo que é lado, né? Você faz TV, faz estádio de futebol, vitrine, faz rally. Né? Rádio é a vitrine. Então, eu trabalho em vários vieses através do rádio. Muito bem. Fernanda, foi um prazer, uma alegria muito grande em conversar com você e mostrar ao nosso público, né, a grande Fernanda Araújo, da Rádio 98, da Rádio Jovem Pan. Não foi uma Ivete Sangalo porque a sua mãe não quis, toda a culpa vai para ela, né? Disse, não, você vai ficar no estúdio de rádio, e aí você é hoje uma grande profissional, uma grande comunicadora, e que recebe aqui do nosso Giro Geral, do quadro Gente do Rádio, os parabéns. Muito obrigada, João. Um abraço a todos do programa Giro Geral, a TV Natal. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço para falar sobre o rádio, que é esse veículo maravilhoso, imortal. Estamos sempre disponíveis para acrescentar aqueles que são apaixonados e que podem vir a se apaixonar, porque o rádio, rapaz, teve contato, a pessoa nunca mais é a mesma. Obrigada, viu, João? Deus te abençoe. Abraço. Tchau, tchau. Olha aí a entrevista da nossa querida Fernandinha, da Rádio 98 FM, e você ficou sabendo aí de tudo, ou pelo menos, como diz o nosso J. Regis, quase tudo sobre a nossa querida Fernanda Araújo, tá certo?
Bom, é final do primeiro bloco, mas no segundo bloco eu tenho Tatame Virtual com o professor Itácio Lisboa, balanço do futebol do Rio Grande do Norte, com o nosso Silvio José. E, para encerrar o programa, a banda Cavaleiros do Forró. É no segundo bloco, daqui a pouquinho eu volto, mas é curtim, é igual coice de bacurim.